Pessoal, vamos dar início então ao nosso momento de estudo, momento de aprendermos um pouquinho mais do Senhor nosso Deus, aprendermos um pouquinho mais sobre a sua palavra, o seu grande amor sobre nós. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos sobre o livro Cristo o Senhor, do Michel Horton, da editora Cultura Cristã. Tá? Então, nós vamos iniciar esse livro no dia de hoje. E hoje o tema proposto para o livro é sobre arrependimento em Romanos, ou arrependimento em Romanos. É interessante quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre arrependimento, sobre momento de arrependimento, né? E em alguma demanda, né, em algumas igrejas, por exemplo, você não vê falar sobre pecado e sobre arrependimento, né? Sobre pecado e arrependimento. Eu estava há um tempo atrás com um pastor, amigo meu, e aí ele falou, falamos da liturgia, aí falamos de oração de contrição, oração silenciosa, de pedir perdão ao Senhor. Aí ele parou assim e falou assim: rapaz, faz tempo que eu não escuto isso. Faz tempo que eu não escuto isso. Falei, mas espera um pouquinho, na tua igreja não tem um momento de contrição, um momento de pedir perdão pelos pecados, né? De se dobrar diante do Senhor Jesus e limpar aquela coisinha que está dentro do coração lá, junto com os irmãos. Você só faz isso em tua casa, em secreto, ou você faz isso também de forma coletiva, como igreja e povo de Deus. Não, na minha igreja não tem, nós não temos mais isso há muito tempo atrás. E eu falei, olha, que coisa, né? Parece que é tão normal, né, para a gente, para mim pelo menos, parece que é tão normal, principalmente no primeiro domingo, que é domingo de ceia, que a gente já vai se preparando para a noite, para nós cearmos, né? E estarmos com esse coração mais limpo um pouquinho, né? Não é para tentar merecer, não é isso, né? Mas com o coração mais preparado um pouco, para não se apresentar tão maltrapilho diante do Senhor, né? Dar aquela caribada um pouquinho, passar aquele pouquinho de perfume pelo menos, né? Isso vem nos mostrar o quão é importante esse estudo, quão isso é importante para nós, quão isso é de fundamental estrutura para o cristão. Vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento segundo as Escrituras. E aí, o texto que nós vamos ler de base hoje, que está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. E ele fala assim: ou desprezeis a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É 2, 4, tá? 2, 4. Isso. Ou desprezeis a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus que que te conduz ao arrependimento. Ah, meu papai, a gente muitas vezes ignora, né, essa bondade, deixa essa bondade de lado, e muitas das vezes os pecadores como nós, né? Como nós, né? Porque a gente não pode se excluir desse processo. A gente sempre vê o outro como pecador e não se vê como pecador. Esse é um mal, né? A gente não pode cair sobre ele. Mas é que as pessoas, ao olhar a bondade de Deus, eles vão usar essa bondade de uma forma pejorativa. É o pai que é bondoso, né? E que a criança que vê que o pai é bondoso acaba querendo ultrapassar, acaba querendo sempre ir um pouquinho mais, desfrutando dessa bondade e não corrige, né, assim. Mas Deus não é assim. Deus, ele é bondoso. E o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Olha, caso vocês estão desprezando essa bondade, vocês estão desprezando a longanimidade do Senhor, vocês estão colocando tudo isso na onde? O que vocês estão fazendo? Não é Deus que vai trabalhar o arrependimento em vocês, então viva esse arrependimento.
Nosso objetivo com a nossa aula de hoje é demonstrar que o arrependimento não é fruto da vontade humana, mas é dom soberano da graça de Deus. Vem de Deus. Por que você se arrepende do pecado? Por que você pode vir a se arrepender do pecado? É porque você vai reconhecer o que é pecado. Diga de passagem. Perfeito. Mas essa consciência de saber que aquilo que não está agradando, que não agrada a Deus, não vem de nós. Vem do próprio Deus a nós. Olha que interessante essa visão. Tem um pensamento que vai falar que o homem, por mais mal que seja, ele vai ter algo bom dentro de si. E esse algo bom, moral e ético, vai trazer o balizador para a sua vida. O balizador para a sua vida. É por isso que a gente pega e não mata a pessoa, não mata uma pessoa na rua. Por quê? Porque existe algo ético e moral na sua vida que vai te balizar, que vai criar um processo de isso não é certo. E por isso que a sociedade não executa o outro, né? Não elimina o outro, por um processo moral. Mas tem a lei, tá? Não estou falando de lei, estou falando do processo moral. Mas, biblicamente, nós vamos encontrar a evidência de forma muito clara para nós, de que nós só vamos entender alguma coisa que desagrada a Deus, se o próprio Deus chegar para nós e nos convencer daquilo. Se o próprio Deus vir até nós e falar assim, eu não gosto disso. Mas como que ele faz isso? Através da sua palavra, através da Bíblia, ok? Tem muita gente falando que é pecado fazer um monte de coisa, mas pelo processo de gosto, né? Pelo processo dele gostar de uma coisa e não gostar de outra. Não porque Deus falou que é algo que é pecado ou não. O verdadeiro arrependimento em Romanos, fala Marcos. Perfeito. Isso. Justiça e juízo a todos Deus dá. Verdade. E é o processo. Qual que é a ação do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Qual que é a ação dele na vida do ser humano? É de nos convencer do quê? Do pecado, do juízo e da justiça, do pecado, do juízo e da justiça. Essa é uma ação do Espírito Santo na vida do servo do Senhor nosso Deus. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem através de um convencimento, mas ele tem que estar conciliado também com as Escrituras, ok? Esse processo. Mas o Espírito Santo vai... o balizador dele é a Escritura? Sim, também é. Por quê? Porque Deus não pode negar o que ele já falou. Deus não pode negar o que ele falou. Agora adulterar não é mais pecado. Mas calma aí. Ele disse que é pecado, agora não é mais pecado? Como assim, né? Como assim? Agora pode. Não, ele deu a lei e está estabelecido. Não vai mudar. Porque Deus não é filho do homem para que mude, que minta e que mude, né? Ele é o Deus soberano e permanece sua palavra para todo o sempre. Então, as Escrituras têm esse parâmetro para nós e nós somos convencidos através do Espírito Santo. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui, segundo o nosso autor, o arrependimento é um dom gracioso, não fruto da iniciativa humana. O arrependimento é um dom gracioso e não é fruto da iniciativa humana. A Escritura declara que em Romanos, aqui que nós lemos 2:4, que esse arrependimento
ele é gerado pela bondade divina. A longanimidade, a sua fidelidade, esse processo de ser longânimo. E o longo aqui é como se você pegar alguma coisa e esticar. A bondade alongada, o bem alongado, é esticar esse bem, entendeu? Dá aquela, é como se pegasse um elástico, quem é de costura, né? Pegar o elástico lá da costura lá, pegar aqui, tem um pedacinho de bondade desse tamanho, você pega aqui e você estica ele, vai até lá na frente, esticando, Deus esticando a sua bondade, para ver se a gente consegue ficar dentro daquele parâmetro ali, tá vendo? Esse é o processo aqui. E a confissão de fé de Westminster também afirmou algumas coisas aqui para nós. Olha, o capítulo 15, versículo 1. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Uma graça evangélica. Vem de Deus a nossa vida. Esse arrependimento vem do Senhor para nós. É uma graça de Deus. Porque se Ele não nos convencesse do erro, o que nós íamos continuar fazendo? O erro. Continuar pecando. E qual que é o pior doente? O pior doente, ou a pior doença, é aquela que a gente não sabe que nós temos. Porque ela vai nos comendo aos poucos. E diga de passagem, nós sentimos dor por causa disso, nós temos febre por causa disso. É para o organismo avisar para nós que tem alguma coisa que está errada. Senão nós íamos morrer de uma gripe. Nós íamos morrer de uma ferpa lá no pé. Né? Alguma coisa assim, pequena. Porque ia começar a infeccionar, ia começar a dar tétano, e o negócio ia longe. Mas nós sentimos dor, é para nós corrigirmos algo. E Deus nos convence daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Ele, para nos trazer para perto. Afinal de contas, o pai que ama, o que Ele faz? Ele corrige o seu filho. Ele traz o seu filho para perto. Então, trabalhar um aspecto de cauterização de coração, de não sentir algo que está errado na sua vida e buscar a transformação, buscar a correção daquilo, é nos manter fadado à morte espiritual, né? a estar anestesiado espiritualmente. Quantas pessoas nós vemos que ficam num processo de anestesia, né, espiritual? A gente vê que a vida dele está ruim, vê que a vida dele está indo para o buraco, que o negócio está tudo dando errado para ele, que ele está fazendo pecado em cima de pecado. Você fala, meu Deus, como que pode? Né? Pode, porque esses estão com a mente cauterizada e não estão ouvindo mais a voz do Senhor. Mas aqui também é importante observar que, e vamos ver nesse capítulo, que a base do estudo aqui é demonstrar que negar isso é cair no erro do sinergismo, viver no pecado acima do pecado. Se nós negamos isso, a gente vai viver só no pecado em cima do pecado. E a ideia de que o homem coopera com Deus em sua salvação, isso é totalmente errado e antibíblica. Que o homem coopera. Eu tenho que morrer sem pecado, porque se eu morrer com pecado, eu vou para o inferno. Então, se você... A perspectiva de morrer sem pecado para ir para o céu, ela não existe. Porque morrer nós vamos, mas sem pecado nunca. Né? Sem pecado nunca. Por quê? Porque nós todos somos pecadores, independente do momento, nós somos pecadores e vamos ter pecado em nosso coração. Acabei de pedir perdão a Deus. Perfeito, você já tem pecado, não tem problema, porque hoje o pecado faz parte da nossa natureza, faz parte de nós ainda. Um dia não mais será, porque todo pecado será eliminado completamente. Mas aqui é importante nós relembrarmos que é Ele que faz. O Evangelho de Cristo Jesus não quer dizer a relação a nós. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Deus. É sobre a bondade de Deus, é sobre o cuidado de Deus, é sobre a bênção de Deus. E aí talvez você possa estar com aquela interrogação assim na tua cabeça, né? Mas e daí, pastor?
O que eu faço, né, para merecer a salvação? Né? O que eu faço para merecer a salvação? A resposta é simplesmente para merecer nada. Nada. Absolutamente nada você pode fazer para merecer a salvação. Eu dei aula ontem para um grupo de pessoas que estão estudando e me chamaram para estudar a Bíblia, chamaram para mim dar algumas aulas para eles, pessoas que estão descobrindo a palavra e pessoas longe dos Estados Unidos, vários lugares do Brasil, e aí até gravei no meu canal do YouTube, está lá, se alguém quiser assistir, todo sábado de manhã estou dando algumas aulas lá para eles. E aí ontem eu falei assim, olha, imagina só se tem uma pessoa que tem uma casa que custa 100 milhões de dólares. É uma casa relativamente cara, não é? 100 milhões de dólares. É muito caro, né? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Aí ele vem e fala assim, eu vou te vender essa casa para você. Fala assim, não tenho dinheiro para comprar essa casa. O único dinheiro que eu tenho aqui é 10 reais. Tá bom, eu vou te vender a casa por 0 reais. Porque o que esse 10 reais vai pagar da casa que vale 100 milhões de dólares? Não paga nada. A salvação em Cristo Jesus é algo muito maior que 100 milhões de dólares, né? Muito maior. Não tem preço, custou o nosso Salvador, custou a vida de Jesus Cristo, do santo, do perfeito, sem pecado. E o que nós temos para oferecer não é nem R$1, pelo contrário, é uma dívida enorme, muito grande. E Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, mas Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, que seria a condenação. Uma feita eu ouvi uma pessoa orar assim, Senhor Deus, dai-nos aquilo que nós merecemos, né? Dá o que a gente merece, Senhor. Eu falei assim, não, Senhor, não faz isso, não. Oh, Deus, tem misericórdia. Estou dispensando, Senhor, não quero, não. Porque o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação, a gente merece muito. Muito, mas muito mesmo. Muita condenação. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos, nossa dívida é altíssima. Nós merecemos muito mais do que mais negativa. Muito mais. Mas através da eficácia e da soberania de Cristo, nosso Deus, nós vemos que nas Escrituras, nós vamos ver que Deus vem ao nosso encontro, Deus vem para nos encontrar por Ele. Ele vem para nos encontrar. Vamos ver Isaías 65:1. Lê lá para nós, Valdemir, por favor. Fui buscado pelos que não me perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha só. Então Deus, Ele foi lá e buscou um povo que não chamava pelo nome dEle, um povo que não conhecia Ele, um povo que não estava nem aí com Ele. E o que Deus fez? Foi lá e falou, eis-me aqui, eu estou aqui, sou eu estou me apresentando a vocês. Isaías 65:1. Eu estou me apresentando a vocês. Deus, Ele vem até nós. Dentro da mitologia, nós vamos ver vários deuses, mitologia grega. Mas todos esses deuses, as pessoas devem ir até eles para adorar. E levar uma oferenda, alguma coisa para apresentar para eles. Mas dentro do cristianismo, nós temos um Deus que vem até o povo e escolhe um povo para ser seu. Ele vem até nós para nos resgatar. E aí nós vamos encontrar nas Escrituras que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí eu falo aqui que nós temos, todo morto tem uma ação passiva. Todo morto tem uma ação passiva. Ok?
Concorda ou não? Qual que é a ação passiva? De morrer cada dia mais. Morreu a 1 hora, pode tirar córneas, rim, coração, né? Um monte de coisa pode ser doada. Morreu já tem 24 horas. Pode tirar mais córnea, rim e tal? Pode, mas não vai usar. Não vai usar, porque aquilo já foi degradando. Morreu já tem 1 semana. Ele é igual àquele que morreu fazia a 1 hora? Não. O que aconteceu? Ele está morrendo cada dia mais. Cada dia ele está morrendo mais e mais e mais e mais. Tem 10 anos. 10 anos já cabe numa caixinha desse tamanho assim, ó. Pequenininho, um saquinho, uma caixinha. Já fica pequenininho. E você pegar esse com 10 anos, um outro com 50 anos que já morreu, vai estar diferente. Por quê? Porque ele vai morrendo cada dia mais. A morte, a ação do morto sempre é para mais morte. Mais morte, cada dia morre mais. Nunca para a vida. O único momento onde quando a pessoa está morta e tem uma ação para a vida, naqueles poucos minutos ali que ele morreu, né? Praticamente, está sem respirar, ainda não houve a morte cerebral, mas ele está sem, o coração parou de bater, é o ressuscitamento, né? Vem lá e ressuscita ele lá, tem as massagens, tem os choques lá, todo o processo que a gente assiste em filme, né? E volta. Houve uma ação externa para causar a vida. Então Deus vem até nós, né? E causa a vida. Quando Ele causa a vida, nós deixamos o processo de morte e começamos a caminhar para o processo de vida. Ele vem e nos dá vida e vida em abundância. Vida em abundância. A vida plena, né? Deixamos o processo de morte, mas para isso é preciso vir Deus e nos convencer. E Ele vem do céu e vem nos convencer. Fala, Marcão. Pastor, como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele, como você está colocando, Ele vem até nós, Ele vem nos buscar. Uhum. O salmista, no Salmo 139, versículos 13 e 14. Salmo 139, 13 e 14, vai lá. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Aleluia. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Amém. Deus é o Deus de toda graça e vem e nos forma, né? E aí ele vai falar que ainda que nós estamos numa substância informe, né? Um negócio meio assim, nem aparecendo muito criança ainda, né? Deus veio e já nos conhecia. E Deus já sabia quem nós somos, né? Com certeza Deus é o Deus de toda graça. Também é o Deus que chega até nós. Vamos ver Romanos 3, 11. Romanos 3, 11. E ele fala assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem, por si mesmo, naturalmente, não há quem vai entender. Não há quem vai buscar a Deus. Vamos simplificar da seguinte forma. Você tem lá alguns animais silvestres. Pensa um animal silvestre aí. Arara. Tá, arara. Você pega a arara e dá uns banhos nela, passa uns perfumes nela, deixa ela cheirosinha, ok? Aí, e coloca ela na tua casa lá, para ficar na tua casa. Mas você não corta as penas dela, você não faz isso daí. Deixa ela com todo o potencial de voar. E deixa ela ali. Abre a janela, a porta. O que vai acontecer com ela? Ela vai voar. Ela não vai ficar ali. Ela vai voltar para o seu habitat natural. Vamos pegar um outro animal aí que é rasteiro. Uma cobra,
um cateto, né, um coelho. Você vai lá, pega, dá um banho nele, porquinho do mato, dá um banho nele, passa um perfume, arranca os pelos, cura, tal, solta ele ali. O que é que ele vai fazer na primeira oportunidade que ele tiver? Ele vai se mandar para o mato e vai viver de mato novamente. Se não tiver uma ação externa, não há quem busca Deus. Não há. Ah, mas é bom aqui é quentinho, tem comida e tal, mas não vai ter quem vai ter a consciência de que aquilo é melhor. Porque estava morto no seu delito e pecado. Por isso que a Escritura vai falar que não há quem busca Deus, não há nenhum sequer. O homem sem Deus, ele não vai buscar a Deus. Você só está aqui nesse lugar hoje, você só está assistindo essa transmissão nesse dia, porque Deus te convenceu, Deus te resgatou. Deus foi lá e te trouxe do lugar que você estava perdido e colocou na sua maravilhosa luz, na sua graça. E eu acho algo, eu vejo que é algo maravilhoso nas Escrituras, eu encontro algo maravilhoso nas Escrituras, que Deus não faz só isso, nos coloca lá na casa e deixa a porta aberta, para a gente ir para o mato de novo, né? Mas tem algo na teologia que chama da persistência dos santos. Que Deus te coloca você nele, perto dele, colado com ele, mas também Deus te segura com laços de amor. Deus te segura com a sua mão direita, com a sua destra. E nos dá tudo. Por que isso é maravilhoso? Porque alguns acham e consideram que eles estão segurando em Deus. Estão lá segurando em Deus. Segura na mão de Deus e vá, né? Até canta a música, né? Não olhe para trás. Mas o processo, na verdade, não é nós que estamos segurando na mão de Deus. É Ele que está nos segurando. Porque se nós estivermos segurando a mão de Deus, Zé Carlos, uma hora tu vai distrair. E o que vai acontecer? O rapaz vai cair, vai cair automaticamente. E em algum momento da nossa história vai ficar mais pesado do que a gente pode suportar. E nós vamos cair. Mas é Deus que nos resgatou, é Deus que nos chamou, é Deus que se auto-revelou, e é Deus que nos salva e nos mantém nele. O que Jesus falou que culmina com isso também? Aqueles que o Pai me der, de modo nenhum. O que ele fala, Misa? Lançarei fora. Olha aí. De modo nenhum vos lançarei fora, vou desamparar. Pelo contrário, aqueles que o Pai me der, de modo nenhum os lançarei fora. A verdade de Deus é que Deus nos mantém nele, nos segura nele. E isso vem para nós mostrar que esse arrependimento vem de Deus para nós, para nos regenerar, nos transformar e nos manter nele. Atos 11, 18 fala assim, 11, 18, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Também aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos gentios. Primeiro do judeu, assim também do grego. Somos nós, aqueles que não eram e que agora são, pela graça do bondoso Deus. Esses que não eram, que agora são, esses gentios, somos nós. Deus veio e estendeu. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Então, deu poder a todos aqueles que nele crêem não perecer e ter a vida eterna. João 1,12. E nós somos esses gentios. E ele veio até nós para nos resgatar e nos dar vida. 2 Timóteo 2,25, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento.
Olha, Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. O processo, em toda a Escritura, nós vamos encontrar Deus vindo até nós. Porei dentro de vós o meu espírito, vou dar um novo coração, uma nova forma, uma nova... percebe que ele não está falando só de uma nova roupa. Não é só um terno. Não é só uma capa. Não é só algo externo. Ele fala de coração, ele fala de vida. Ele fala de você por dentro. Quando ele fala aqui no processo de coração, é você lá dentro. É o Otoniel, onde só o Otoniel sabe. Ele vai fazer novo. E percebe que ele não está falando de algo que vai ser lá na frente. De algo que já é agora. É agora, já está fazendo. Ele já está nesse processo de reforma. A confissão de fé vai trabalhar também alguns aspectos sobre isso. Fala assim, sem a obra do Espírito não há regeneração, nem fé, nem arrependimento. Sem a obra do Espírito não há regeneração. Não há fé e nem arrependimento. Aonde tem fé vai ter arrependimento. A fé ela é conciliada com o arrependimento. E quer ver? Você quer ter a clareza do tamanho do sacrifício que Cristo realizou naquela cruz? É só você olhar para o tamanho da tua dívida, do teu pecado. E muitos não têm uma consciência clara do que Cristo realizou, porque esses não têm consciência do pecado. A consciência do pecado está cauterizada. O pecado se tornou algo como não mal, algo que normal, natural. E deixa de ter consciência do erro. E automaticamente deixa de ter consciência do valor que está sendo pago, a dívida. Uma feita eu fui comer, convidado por um irmão, uma lagosta. E ele me chamou para comer uma lagosta lá e falou que ia mandar vir do Nordeste a lagosta. Eu falei, rapaz, vindo do Nordeste a lagosta. Olha, e demorou uns tempos lá, depois chegou a lagosta lá e aí chegou no dia, eu fui lá para comer na casa dele, nem sabia como é que comia, eu comecei a olhar na internet, porque como que come lagosta, né? Gente, eu sou da roça, eu vim lá do Paraná, no interior do Paraná, meu, né? Não tenho esses negócios, não. Aí eu olhei na internet e falei assim, gente, que difícil esse negócio, vai ter que quebrar aqui, quebrar lá. E eu falei assim, nessa hora é imitação, o que ele fizer a gente faz. Tá? Vamos, a nossa estratégia é essa. Aí cheguei na casa dele e falei, não, é lá no restaurante. Eu falei, piorou, vai ser pública a vergonha, né? A vergonha vai ser pública agora, né? Aí chegou lá no restaurante, aí ele chegou para o chefe lá do restaurante e falou, meu convidado, hein? Aquele prato lá que a gente conversou, ok? Está tudo certo? Não, está tudo certo, tudo certo. E me vê o cardápio para nós aqui, que nós vamos pedir outro prato. Aí sentamos, aí chegou o garçom com o cardápio para ele. Para eles é a lagosta. Para mim, para minha esposa, eu vi um outro prato para eles. Eu falei, cara, minha estratégia acabou. Minha estratégia de imitação já acabou ali. Né? Não ia dar para imitar porque ele pediu outro prato. Eu nem sei quanto que custa uma lagosta daquela, gente. Não tenho a mínima noção. Não sei quanto que ele pagou por aquele prato. Eu fui lá para tentar ajudar a pagar. Ele falou, mas nordestino, arretado, não deixou pagar, mas de jeito maneira. Eu não sei como foi o tamanho da bondade dele. Eu sei que foi boa, foi grande. Como que eu comi? Vocês querem saber como que eu comi, né? Rapaz, pela graça do bondoso Deus, veio a garçonete com o carrinho e colocou do lado da nossa mesa, pediu o nosso prato e ela colocou já a lagosta já
a carne da lagosta já no nosso prato. Glória a Deus, aleluia. Não passei vergonha nenhuma, graças a Deus, mas ela chegou. E uma lagosta daquele tamanho. Eu falei assim, gente, não tem a mínima noção do tamanho que foi a bondade desse irmão. Por nos presentear com um prato tão gostoso, tão legal, tão bacana. Deve ser caro. Ao mesmo tempo, quando a gente olhando esse olhar dessa ilustração, para a gente, se não tiver consciência do nosso pecado, a gente não vai ter a clareza do tamanho que foi o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. E por isso é importante nós olharmos para dentro de nós e vermos isso. O quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos. Porque isso vem a gratidão ao Senhor Deus pelo seu doce sacrifício por nós. Nós não conhecemos o peso do nosso pecado. Nós não temos consciência deles. Porque eles foram todos colocados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quantas vezes o Senhor nos chama, né, pastor? Ixi, quantas vezes Ele vem e nos resgata, né? É verdade. Graças a Deus por isso. Na verdade, a vida é bênção. O segundo ponto aqui, e já adianto que a gente não vai conseguir chegar ao final, é sobre o arrependimento, não é remorso ou reforma moral, mas mudança interior profunda pelo Espírito. Qual é a diferença de remorso e arrependimento? Porque tem diferença. Tem diferença. Remorso é uma coisa. Deus não quer remorso da gente. Deus quer o quê? Arrependimento. Porque remorso, pensa lá, eu fiz alguma coisa para o Filipete. Fui lá e apertei a mão dele. Fui lá e apertei a mão dele. A mão dele é muito sensível também, gente. Brincadeira, Filipete. Mas olha só, eu fui lá e apertei a mão do Filipete. E machucou a mão dele. E aí eu chego ali e falo assim, puxa, machuquei a mão do Filipete. Nossa, não devia ter feito isso. E fiquei só chateado com o negócio. Isso é remorso. Desculpa aí e tal. Desculpa aí só e tal, né? Isso é remorso. Agora, eu fui lá, machuquei a mão dele, apertei. E o exemplo de arrependimento? O arrependimento, ele vem conciliado com o processo de não fazer mais. Entendeu? De algo mais profundo, de sentir mais a dor que o irmão sentiu, mas está conciliado com não vou fazer mais. E aqui a gente meio que já olha, em alguns casos, nos casais, por exemplo, né? Casais é um exemplo muito bom sobre isso, né? Porque quando acontece alguma coisa que a esposa não gosta, o que o marido inteligente já, né? Inteligente, já os mais tarimbados assim já, né? Quando ela reclama, o que a gente já faz? Perdão, né? Desculpa aí, perdão. Né? Já logo na lata, nem sai discutindo, né? Já fala perdão e já... Mas quantas vezes esse é sincero de verdade? Vem no processo de arrependimento, e não só de fugir da briga, né? Fugir de confrontação. Muitas vezes não é conciliado num processo de arrepender de ter feito algo que magoou a pessoa. Ele é só conciliado no processo de não entrar em choque, em briga, né? E fugir pela tangente, com o menor dano possível. Né? Com o menor dano possível. Da forma mais esperta possível. Mas o processo de arrependimento é, poxa, meu amor, você
ficou magoada porque eu fiz isso? Puxa, eu me arrependo profundamente de ter feito você ficar magoada, de ter sido instrumento de te machucar, e eu prometo para você que eu vou mudar. Percebe a diferença de uma coisa que é apenas para fugir, é o remorso, e do arrependimento? Isso muda muito, né? Isso. Remorso ele faz novamente. Assim, e ele faz novamente, ainda, só um parente aqui, ele faz de forma espontânea, sem lutar para não fazer de novo. Entendeu? Ele vai fazer de forma natural, novamente. Então, ele não vai lutar para não fazer, ele vai fazer, quando vir, ele vai fazer novamente e está nem aí. Nem aí, é isso daí. Perfeito. Judas é um exemplo legal para isso daí, do remorso. Ele vai, se arrepende, fala que fez algo mal para uma pessoa boa, joga o dinheiro, vai lá e se enforca. Remorso. Tá? E Pedro? Tem mudança. Vai lá, negou Jesus. Isso. Perfeito. Isso. É um processo que pode demorar um tempo, mas ele vai ocorrer no processo. Sim. E ele é crescente, né? Fala, Tabi. Tá, isso. Por exemplo, aqui quando nós olhamos para Judas, que vai e entrega Jesus e ganha a graninha lá para fazer o mal, ele fala, depois eu fiz algo ruim para uma pessoa boa, e ele se arrepende, há um arrependimento, mas aquilo fica dentro do coração dele, ele vai lá e se mata. Aquilo foi remorso. Pedro vai e nega Jesus, próximo da morte de Cristo. Aí quando o galo canta, ele sente o erro que fez, tem a consciência do erro, ele se arrepende e corrige a sua vida. Isso é arrependimento. Mudança de vida. Mudança de vida. O que Deus quer de nós não é remorso. Eu pequei, eu menti, eu falei, tudo que os homens e mulheres fazem de mal. Deus, eu estou aqui chateado porque eu fiz tal coisa, tal. Tá, e Deus fica lá assim, tá, e? E amanhã você vai fazer de novo, é isso então que você está falando, né? Deus vai fazer novamente. Isso. Sim. Aí ele vai lá e Cristo volta lá e resgata ele novamente. O que você está fazendo, meu jovem? Verdade. Graças a Deus por isso. Olha o que diz a confissão de fé. Nesse arrependimento, o pecado se entristece por causa dos seus... o pecador, vou voltar aqui. Nesse arrependimento, o pecador se entristece por causa dos seus pecados e os aborrece, voltando-se para Deus com propósito e esforço para andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Então, o processo do arrependimento, ele se entristece por causa do pecado, ele se aborrece com aquilo que tem desagradado a Deus, ele vai empenhar todo o esforço para andar no caminho do Senhor e nos mandamentos do Senhor. O processo para a nossa vida deve ser um processo de mudança de caráter, de vida.
Há uma frase que parece muito simples no aconselhamento bíblico, mas ela não é tão simples, não. Fala assim: por que você faz o que você faz? E a resposta é: você faz o que você faz porque você quer o que você faz. Então, o que nós devemos trabalhar não é o fazer, é o querer. Por que eu quero fazer aquilo? Porque eu tiro a intenção, eu tiro a força, a motivação de fazer aquilo. Por que quando alguém te afronta, você vai lá e bate na cara da pessoa? Estou dando um exemplo assim pesado. Você tem que amarrar a tua mão ou trabalhar a ira que está no teu coração? Trabalhar a ira que está no coração. Porque o que está causando a chama e o combustível para você ir lá e bater na cara do outro é a ira que está no coração. E o que Deus quer trabalhar em nossa vida é essas intenções. Irai-vos, mas não pequeis. Esse arrependimento verdadeiro, né? Isso. Que tem o reconhecimento do nosso Deus. Um caso maior que nós podemos ter é Davi, por exemplo, é um caso muito pertinente a isso. De voltar, de buscar. E o caso de Davi, por exemplo, é muito pertinente também, porque vai mostrar para nós que, apesar do perdão que ele recebeu, a sua família sofreu as consequências do pecado. Então, tem pessoas que vivem o pecado, que pecam, que cometem o pecado, e acham que não vai ter consequência. Porque Deus perdoa. Deus perdoa? Perdoou. Perdoou. Está perdoado, está. Mas, o que acontece? A consciência vai ficar, sim, ok, mas a gente tem que entender o perdão no processo maior, o perdão divino no processo maior. Mas uma coisa que não vai apartar de nós é as consequências do pecado. Eu cometi o pecado, mas a consequência vai estar sobre nós, vai vir sobre nossa casa, vai estar sobre nós. E não só nós, mas também sobre os nossos, né? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Produz arrependimento. Essa tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Isso é algo ruim? Não, é algo bom. É algo muito bom. João 3:3. Necessário é vos nascer de novo. Necessário é vos nascer de novo. Há um arrependimento necessário. E devemos buscar esse arrependimento. O arrependimento aqui em Romanos, nós vamos observar que o senhorio de Cristo exige arrependimento contínuo e transformador. Não é só no processo de chegar até Deus, mas é também vivendo em Deus também. E eu não quero que você saia daqui pensando e achando que você só é pecador, mas quero que você saia daqui também entendendo que existe arrependimento e perdão. E quando você faz isso, aquilo que estava acontecendo com Davi, enquanto ele tinha calado os seus lábios, e os seus ossos estavam envelhecendo pelos seus constantes gemidos, isso cessa, isso acaba, isso se encerra. Porque quando nós confessamos nosso pecado, quando nós reconhecemos nossa falha e nos debruçamos na presença do Senhor, o processo de dor nos ossos, ele termina. Ele não permanece, não fica sobre nós. Ele cessa. Para quê? Para que a gente possa viver a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. E olha ali, a confissão de fé, mais uma vez aí, a confissão de fé de Westminster, capítulo 15.3. Ainda que não se deva confiar no arrependimento como se fosse a satisfação pelos pecados, ele é necessário para todos os que querem ser perdoados. Há um processo necessário de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Processo de arrepender do pecado. Ou seja, arrependimento não é a base da justificação,
mas é inseparável da fé verdadeira. Ele nasce da fé e dá frutos visíveis de obediência a Deus. Eu me arrependo, eu sei que errei e volto para Deus. Cristo reina sobre os que Ele salva e os conduz a uma vida de negação de si mesmo, a mortificação do pecado e uma nova obediência. O pecado já não domina mais minha vida. Agora eu sou obediente. Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é negar a nós mesmos. Toma a sua cruz e siga-me. Mas devemos negar a nós mesmos. É um processo de negação da gente. Que nós devemos diminuir. E Deus aumentar. Mas não só a ser visto, mas na gente. A gente gosta de ver isso lá fora, né? No externo. Mas nós devemos olhar isso dentro de nós. O teu querer é conciliado com o querer de Deus? Eu vi algumas pessoas orarem um tempo atrás assim, né? Senhor Deus, principalmente quando eu ia começar a mensagem, né? Senhor Deus, que nós viemos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar, né? Tá bom, mais ou menos, né? Mas por que seria o melhor como? Senhor Deus, que nós viemos querer o que o Senhor quer. Entendeu? Isso trabalha um coração transformado. E que o Senhor venha falar o que o Senhor deseja para nós. Nós não podemos nos conformar em querer as coisas nossas da carne. Nós não podemos nos conformar com o comodismo, com o pecado, com a estagnação. Nós não podemos nos conformar com o fruto da carne. Ah, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Ele fala assim, é assim mesmo, né? Tá, é assim mesmo. Para quem? Mas todo mundo faz, né? Aí o que ele fala para os nossos filhos? Né? Mas você não é todo mundo, né? Mas você não é todo mundo, né? Ah, mas todo crente faz, mas você não é todo crente. Você é um crente, servo do Senhor Jesus, deve viver esse evangelho aqui. Negue-se a si mesmo. E como é difícil, porque quando alguém mexe com aquilo que a gente tem prazer e gosta, né? Como é difícil quando alguém vem e mexe no nosso queijo. Poxa, estão mexendo no meu doce, né? Pisar no meu calo, né? Estão fazendo para me derrubar, porque estão... Não, meu irmão, abandone o pecado, viva em Deus, ame o Senhor, né? Como devemos viver essa nova vida? Deve ser uma vida transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformar com as coisas da nossa volta. 12, isso. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, pode passar? 2, 1. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero passar só algumas aplicações pastorais aqui para a igreja. Rapidinho, 5 minutinhos, tá? A primeira aplicação pastoral. O arrependimento revela a obra de Deus em nós. Você está tendo arrependimento, então é um sinal que Deus está trabalhando na sua vida. Uma reforma está sendo feita. Então, não veja isso como mal. Veja isso como plano de Deus trabalhando na tua vida. Então, se tem algo sendo mudado na tua vida, é porque Deus está fazendo. Mas siga o sinal que Deus dá e a direção que Deus dá para você. 2. A humildade é central na vida cristã. Não fique como turrão. Alguma vez a gente fica como turrão, né? Brigando com Deus. Mas eu não quero, mas eu não posso,
mas não dá certo, né? Mas não dá certo. Não fique como turrão. Não brigue com o Senhor. Entre você e Deus, quem que vai ganhar? É Deus, não é Deus? Entre uma briga entre você e Deus, Deus vai ganhar. Então, não fique como turrão. Se Deus está mostrando para você que algo está errado na sua vida, no teu coração, conserte, irmão. Qual que é o melhor momento para consertar alguma coisa errada? O quanto antes. O quanto antes. Tem alguma coisa errada, o quanto antes é melhor arrumar. Então, não fique buscando disputar com Deus, mas coloque Deus na sua vida. A humildade é central na vida cristã. Ela é central. A vida cristã não é triunfalista, mas marcada por lutas contra o pecado. Não vai ser só vitória, tá? Não vai ser só vitória. Você vai ter vitória, mas vai ter momento que você vai ter... É um momento que você não venceu tanto assim. Que tem mais dor. Não é toda batalha que você vai vencer no primeiro tiro. Algumas vezes tempos e tempos e tempos. A vida triunfalista, ela não existe na vida cristã. No mundo tereis aflições. É isso mesmo, Marcão. No mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo. Não desanime. Não desanime. Vá lá, porque Cristo venceu, a gente vai vencer como Ele. Mas vai ter luta, vai ter batalha. Se você ouvir falar assim, a pessoa fala assim, não, olha, vem para cá, porque aqui não tem derrota. Aqui é só vitória. Né? Vai estar complicado, tá? Por quê? Porque muitos estão decepcionados aí com o Evangelho, porque foi pregado para eles que Deus sempre vai te dar terrenos planos, voar lá em cima, além das dificuldades. E a vida cristã não é assim. Pelo contrário, algumas vezes ser cristão é ter mais luta do que não ser, do que aquele que não é cristão. Algumas vezes o cristão passa por mais batalha, por mais luta, do que aquele que não é. Porque aquele que não é cristão, não importa se é ético, se é moral, se não é, porque ele só vai. Entendeu? Mas o cristão é mais difícil, porque ele tem um processo diferente. Ele tem que agradar a Deus. Mas também a evangelização bíblica não apela à emoção, mas o chamado eficaz de Cristo. A evangelização bíblica verdadeira não é um processo só de emoção, mas é um processo também de entender o chamado, de compreender o chamado de Deus através de Cristo Jesus e nos arrepender em fé e seguir com os nossos dons e talentos, cuidando e servindo o Senhor nosso Deus a todo tempo. Então, olhando isso, eu gostaria que nós refletíssemos sobre se tem alguma área em nossa vida que nós precisamos nos debruçar na presença do Senhor, nos arrepender de alguma coisa, né? Não no processo de remorso, mas no processo de transformação de vida, e não só de coisas que nós fizemos, mas também de emoções também, mas e ter uma mudança real e plena, como o salmista falou no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que Deus possa trabalhar em nossa vida e nosso coração sobre essa verdade, sobre esse cuidado divino a cada um de nós. Vamos orar? Ó Pai, nós somos pecadores, nós somos falhos, a Tua verdade vem sobre nós e nós temos a certeza que é o Senhor que cuida de nós, temos o Senhor que nos convence do pecado, temos a certeza que é o Senhor que nos guarda em toda graça e misericórdia. Peço ao Pai que o Senhor esteja olhando para cada um de nós e nos despertando se há algo que precisa ser mudado em nossa vida, em nosso coração, em nossa história, se nós precisamos nos arrepender de algo,
Se nós precisamos nos aproximar de Ti, ó Deus, para colocar algo que fizemos de errado diante do Senhor, um pecado cometido, e nos arrependemos, ó Deus, de forma sincera. Queremos, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha trabalhar em nós um coração puro e um espírito inabalável. Tira, Pai, toda a sujeira do nosso coração, fortalece o nosso espírito para passar pelas aflições e que o Teu nome seja glorificado. Menos de nós e mais o Senhor em nós a cada dia. É o nosso pedido, é a nossa oração, e em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã aprendendo um pouquinho mais do Senhor nosso Deus. Obrigado.